Olá, queridos amigos, olá, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos. Eu, essa noite, tive em contato com os irmãos da minha congregação, que eu chamo de A Mesa do Cordeiro, e lá nós falávamos acerca de tudo aquilo que temos gravado aqui, né? Porque os irmãos têm estado em concordância conosco em tudo que dizemos. E a gente estava colocando uma situação que para nós nos pareceu importante, porque como a gente abriu o sexto selo está aberto. E nesse sexto selo coloca que o sol escureceria e que a lua seria vermelha, tinta como sangue. O sol da justiça é Cristo. Então o céu da justiça tinha se apagado, feito um saco de silício. Estava preto. O que significa que a palavra de Deus, Cristo é a palavra de Deus. Cristo é a palavra. Né? O verbo se fez carne. Então Cristo é a palavra. Que a palavra de Deus estava completamente sem a credibilidade no coração do homem. E esse é o grande motivo de não se ter a tão grande salvação. Esse é o motivo do homem. O homem optou por querer ouvir o conselho dos ímpios, uns dos outros, do que o conselho do próprio Deus. Porque Adão vivia no conselho de Deus. Na viração da tarde, o Senhor vinha para falar com Adão. E falava com Adão. E essa era a árvore da vida. Esse era o relacionamento que Deus tinha com o homem, através do seu filho Adão, que tinha exatamente o formato de Cristo, porque ele tinha os três princípios: bom, perfeito e agradável. Tá certo? Então Adão estava em perfeita comunhão com o Senhor. Mas essa opção do homem de querer não ouvir, gerou a sua morte. O irmão Marcos ontem, no nosso último vídeo, falou acerca de não ouvir, que a morte é o não ouvir a palavra. Nós somos espíritos, irmãos, espíritos encarnados. Muitas pessoas às vezes falam, mas você parece que está falando de espírito. Não, mas o mundo é desse jeito. Você que pensa que você é de carne. Não, nós somos espíritos encarnados. Então, a nossa vida não é essa vida circunstancial que nós levamos. A vida nossa é a vida eterna, a vida com Deus. Por isso, nós somos espíritos, que voltamos para Deus, que é espírito. Afinal, o que se busca, não é o Espírito Santo? Então, estamos falando disso. Nós temos visto a questão da credibilidade do ouvir, né? As pessoas ouvem muito os seus gurus, ouvem muito os seus guias, ouvem muito o sistema religioso, porque adquiriu a credibilidade, né, para isso, através da repetição. Então todo mundo acha que para conhecer Deus tem que ir para dentro da religião. Que para conhecer alguma coisa, falou de Deus, você lembra do Papa, você lembra dos padres, você lembra dos pastores, você lembra dos isris, você lembra dos rabinos, você lembra dessas pessoas. Porque a classe sacerdotal foi a dominante durante todo o Velho Pacto. Mas o Velho Pacto, entendam, o Velho Pacto foi extinto na morte de cruz. E tudo isso se fez novo. Mas os ranços ficaram. Então, restaram máscaras da religião. E essas máscaras têm que cair. Porque só a palavra de Deus pode perdurar. Entenda, quando a gente fala como um homem falando, as pessoas não creem que a voz que sai da nossa boca é a voz do Espírito. Porque essas coisas se misturam dentro de nós. Mas as pessoas antigamente, para ter credibilidade, usavam, né, todo o Velho Pacto, a figura dos profetas, usou uma expressão que dizia mais ou menos assim. Duas expressões eram usadas no Velho Pacto grandemente.
Assim diz o Senhor. Isso era a palavra do profeta. Todo profeta, né, em toda a escritura, Malaquias, Jeremias, Isaías, e todos eles falavam assim, no texto escriturístico, dizia assim, assim diz o Senhor. E aí falavam, tá certo? Esse jargão foi trazido e que gerou uma máscara no sistema religioso. Assim diz o Senhor, por que você não está falando no seu próprio nome? Por que você está falando em nome de Deus? Os profetas antigamente não tinham a mesma intimidade que nós hoje, no Espírito, temos com o Senhor. Eles também eram batizados no Espírito Santo como nós. Eles também estavam vivendo a graça maravilhosa como nós, mesmo vivendo no Velho Pacto. A graça era vivida no Velho Pacto também. Por quê? Porque eles viviam em graça. Que é melhor estado de graça do que viver o céu na terra, amados? Não existe. Então, viver o céu na terra era o que viviam os profetas. Por isso que eles não estavam muito se importando com o que haviam de comer, com o que haviam de beber, com o que haviam de vestir. Eles não estavam preocupados com isso. Porque o Senhor os sustentava na necessidade básica deles. Aquilo que era mínimo para eles sobreviverem. E o resto era conforto do céu. Era conforto de uma vida de paz, de uma vida de sexual. No entanto, eles morreram cerrados ao meio, eles morreram enforcados, eles morreram a fio de espada, não é? E tudo isso aconteceu. E nenhum deles parecia estar se importando com esse tipo de coisa. Interessante isso, não é? São observações que eu falo, porque assim diz o Senhor é uma expressão que nós vamos tocar daqui a pouco para poder falarmos acerca disso. A outra, eis que te digo, eis que te digo, eis que faço nova todas as coisas, eis que são expressões que foram muito utilizadas durante todo o Velho Testamento. Então, os profetas usavam assim diz o Senhor e eis que te digo. Perceba, os profetas pós-modernos, dentro do sistema religioso, utilizam demais essa expressão. No púlpito, terminam com assim diz o Senhor. Nós já vimos esse tipo de máscara sendo utilizado até por irmãos nossos da graça. Usando isso, assim diz o Senhor. O Senhor não diz mais dessa maneira. Quem diz é você. Pelo Espírito Santo que tem em você. Você fala. Não é o Espírito Santo que fala. Essa é uma das coisas que na mesa do Cordeiro a gente debate demais essas coisas para que isso fique nítido no nosso pensamento. Eu tive esse tipo de situação, Marcos teve, Jorge teve. Quer dizer, cada um de nós tem, porque quando nós falamos, é Deus falando. E a pessoa, não, mas que absurdo, como é que pode ser isso? Porque você não nasceu de Cristo, amado. A hora que você nascer de Cristo, você vai ver que existe essa confusão. Porque a identidade que nós temos é a identidade de Cristo. Então falamos na mesma autoridade, na mesma coisa. E o sistema e o mundo, o sistema religioso desconhece isso. E o mundo acha loucura esse tipo de coisa. Mas nós temos que esclarecer isso, por quê? Por causa das máscaras que estão sendo ditas. As pessoas continuam usando esses jargões e essas pessoas que se colocam não por serem falsos profetas, ou por serem falsos gurus, ou serem falsos mestres. Não, não é isso. Eles fazem isso para ter credibilidade, para adquirir uma credibilidade que nós não precisamos ter. Então nós não temos a máscara. Nós damos a cara para bater. Por isso é que eu faço questão de, no vídeo, aparecer o meu rosto. Por quê? Para que você possa chegar e falar, Rodolfo, eu achei que aquilo que você falou ali não está muito legal, não. Aí eu vou falar assim, você está falando em seu nome ou você está falando em nome do Espírito Santo? Ele vai dizer, não, é o meu nome que eu falo. Bom, sem seu nome, o homem pode ter qualquer tipo de questionamento, mas mulher não fala na igreja, porque mulher é noiva. E se você é noiva, noiva não fala. A noiva indaga, ela pergunta, porque ela não sabe. E Cristo responde a ela. Entendeu a diferença?
Cristo fala na igreja. Na hora que você coloca o homem dentro da igreja, acaba. Nós tivemos vendo algumas iniciativas de igrejas orgânicas, por exemplo, né? Eu cheguei a trabalhar e tentar implantar algumas delas. Não funciona bem. Por que não funciona bem? Pode ser que alguém tenha tido uma boa experiência, mas essas experiências sempre são fadadas ao fracasso. Por quê? Porque na hora que coloca o homem, alguém quer mandar. E o mandar é de Deus, não é do homem. O homem tem que obedecer a Deus. Quando eu levo uma reunião para dentro da minha casa, as regras são minhas. Perceba, nem todo mundo vai estar de acordo com isso. Quando eu for fazer uma reunião, uma célula, uma reunião na casa do outro irmão, as regras são dele. E as pessoas podem não topar. Por exemplo, você vê, eu tenho mulher e filho. Filho é um menino novo, ele dá trabalho. Chega na casa dos outros, ele começa a incomodar. Ele faz coisas. E eu sou obrigado, como pai, a tomar atitudes e corrigir o problema do meu filho na hora que o problema acontece. Se eu não faço isso, eu não estou sendo um bom pai. Eu não estou sendo um bom tutor daquele menino que está na minha mão. Nós já estamos chegando no assunto, tá? Eu estou fazendo esse preâmbulo para vocês entenderem o que acontece. Então a gente tenta fazer uma igreja. Você veja, as igrejas organizadas, elas são denominações. Por quê? Porque elas seguem regras próprias. Elas seguem pensamentos daqueles que criaram. Assembleia de Deus é para uma finalidade. Deus é amor, para outra finalidade. Sara nossa terra é para outra finalidade. Jesus te ama, uma outra finalidade. E assim vai. Existem várias denominações com características próprias daqueles que arregimentaram aquela igreja, daqueles que fundaram aquela denominação. Por isso que eu digo, as igrejas não são do Senhor. Porque a igreja do Senhor ela é orgânica. Ela não é uma instituição. E para a gente criar uma igreja, precisa ter uma instituição, precisa ter CNPJ, precisa ter uma série de coisas. E isso não se coaduna com o reino de Deus. Porque não é a igreja de Jesus Cristo. Igreja significa eclesia. Eclesia é chamado para fora, não é chamado para dentro. E as igrejas que a gente vê sendo abertas em cada garagem, em cada esquina, em cada lugar, elas seguem exatamente esse padrão. Elas têm que ter CNPJ para não pagar imposto de renda, para não pagar não sei o quê, e pegar. Ora, se você precisa de um CNPJ, é para você ganhar dinheiro, meu amado. Qual o dinheiro que eu ganho quando eu falo para você? Nenhum. Qual o interesse que eu tenho em ser seu pastor aqui? Nenhum. Eu vou dizer para você qual é a missão que nós temos, aqueles que se chegaram a Cristo. A nossa missão é gerar Cristo em você. Essa é a missão. Porque Cristo foi gerado em mim. E isso é muito bom. Porque é a vontade boa, perfeita e agradável de Deus para cada um de nós. Percebe? Quando Cristo é gerado em mim, eu falo como Cristo. Eu não falo em nome de Jesus, que é uma outra expressão que eu queria oportunizar aqui. Em nome de Jesus é uma expressão que foi usada em Atos 2, em Atos 3, em Atos 4, 5, 9, 10 e 16. Só. Nunca mais foi usado em toda a Escritura. E as pessoas pegam isso daqui porque eram atos dos apóstolos. Então, de repente, ou Pedro, ou João, ou Tiago tinham a mania de usar essa expressão em nome de Jesus. E aí os pastores do sistema religioso ficam usando essa expressão o tempo todo, como se precisasse falar em nome de Jesus. Só fala em nome de Jesus, meu filho, para ter, primeiro, credibilidade, que os apóstolos ali precisavam ter para poder dizer que estavam falando em nome daquele que veio, daquele que os judeus mataram. Então precisava usar essa expressão para incomodar os judeus e dizer, não, eu estou falando em nome dele. Percebe? Então, isso é uma linguagem coloquial daquela época. Mas não se aplica mais aos dias de hoje. Não é porque o cara escreveu aquilo ali que você tem que repetir feito um papagaio, não, irmão.
Você tem que falar o que Cristo diz dentro de você. Porque a personalidade, identidade de Cristo fala dentro de você para você falar. Então você fala. Não é Paulo, Pedro, João, Tiago que falam, não. A Bíblia hoje é falada pela sua boca. Porque a partir do momento que vivemos o novo pacto, o novo testamento com um único mandamento, amai-vos como eu vos amei. Quando eu chego aqui e falo para você, primeira coisa, eu estou fazendo oração incessante por você. Isso é uma coisa que você talvez não saiba. Eu estou fazendo oração incessante por você. Eu estou acrescentando uma palavra de salvação, uma palavra de fé para que você chegue a Cristo, para gerar Cristo em você. Porque esse é o objetivo daquele que me enviou. Gerar Cristo nos irmãos. Porque existem duas vidas. E agora eu estou chegando no fundamento daquilo que eu quero falar. Duas vidas. A vida que nós temos inicialmente quando nascemos aqui na Terra. E a segunda vida é aquela de nos levar de volta da onde nós viemos. Voltar às origens do homem. O homem nasceu um ser humano. O papai e a mamãe, eu já falei isso algumas vezes, mas eu vou repetir porque cabe completamente dentro desse nosso contexto aqui. Papai e mamãe nos geraram. Então, nós nascemos aqui com o nosso interior sem forma e vazio, como a terra. Lembra-se? No Gênesis está dizendo, no princípio Deus criou o céu e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Terra é o coração do homem. Os lugares mais baixos do entendimento do homem. Então, a terra é sem forma e vazia quando nós nascemos. Nós nascemos aqui nessa terra. Então a terra é sem forma e vazia. E aí ela começa a ser cheia das coisas desse mundo. O pai ensina você a falar, a mãe ensina você a falar, a fazer pipi, né, fazer totô, a ir no banheirinho. Né? Essas coisas vão sendo ensinadas, vai dando mamadeira, chupetinha, e essas coisas todas. São rudimentos de quem está nascendo. Perceba bem o que eu estou falando, porque o Senhor usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, mas também usa as coisas loucas desse mundo para se mostrar como é a vida espiritual. Então, para mostrar para você o que é a vida espiritual e qual é o meu objetivo com você, por todos esses vídeos que eu tenho falado, para chegar ao princípio restaurado que eu estou querendo chegar, é exatamente mostrar para vocês que, em primeiro lugar, tudo que nós aprendemos, aprendemos pelo mundo. Então, nossos professores, o pai, a mãe, as tias, as vós, o colégio, as tias do colégio, todas essas pessoas estão dando o seu melhor para que você cresça na graça e na sabedoria. Ou seja, para que você se torne uma pessoa boa, para que você seja uma pessoa digna, bem vista pela sociedade. Não é verdade? É isso que os nossos pais, os nossos mestres, né, da origem nossa, da vida, dessa vida na carne, eles nos ensinam. Mas Cristo nos mandou mostrar uma outra maneira, ou seja, não é pela religião que você chega a Cristo, é através de Cristo que você chega a Cristo. Ou seja, é Cristo que gera a ovelha. Então, para você ser ovelha do bom pastor, é preciso você ouvir a voz do bom pastor. E aonde você vai ouvir a voz do bom pastor que não seja através de alguém nascido de Cristo? Perceba, se você não tem como ouvir... Veja bem, eu falei outro dia, você está achando que o Espírito Santo vai aparecer na tua frente, vai falar, eu sou o Espírito Santo, aquela assombração na tua frente, fala, você não vai ter a menor, você vai levar um susto, vai morrer de medo. Então ele fala através dos irmãos. Ele fala através de mim, de Marco, de Caleb, de tantos outros irmãos que tem, de Márcio Patuelli, né? de Eduardo Soares. Ele fala através de tantos irmãos que a gente conhece, gente. Né? De irmãos nossos do dia a dia, da Monique, que está conosco, a Luciene, que é a minha esposa. A gente escuta tantos, o Djalma falando, a irmã Valdiza, o irmão Nonato, o irmão Jorge da Colômbia. Tantos irmãos cristos, nascidos de Cristo, falando como Cristo. Perceba, é o Espírito Santo falando através dos irmãos.
A gente precisa mostrar isso para vocês, porque o sistema religioso contamina de tal jeito a pessoa, repete tanto, que você não consegue nem pensar. Então, ele não deixa você pensar. Ele não dá tempo de você raciocinar. De você falar, caramba, mas se o Espírito Santo pode falar dentro de mim, também pode falar naquele irmão que está ali, que eu estou vendo a cara dele ali. Tá certo? Por isso que a gente bota a cara para bater. Porque a gente não tem nada a esconder. Qual é o nosso objetivo? É o seu dinheiro? É você ser minha ovelha? Não, eu não sou pastor de ninguém. O pastor é o bom pastor. O Senhor é o bom pastor. Percebe? Então, qual é o único objetivo daqueles que estão em Cristo? É gerar Cristo nos irmãos. Se o objetivo dele não for esse, ele está no engano. Ele ainda não chegou na graça maravilhosa. Percebe? A graça maravilhosa é dar de graça o que de graça recebemos. O que eu posso dar para você? Nos Atos dos Apóstolos disse, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas uma coisa eu tenho, e isso eu posso te dar. É o formato de Cristo na tua vida para que você tenha a vida eterna. Isso eu posso te dar. Percebe? Isso me comove, sabe? Porque eu nunca podia imaginar que eu ia conseguir falar uma coisa dessas. Nunca podia imaginar que isso ia sair assim, com tanta facilidade de dentro de mim. Essa aparente confusão do Espírito de Cristo dentro de nós gera isso. Essa é a identidade de Cristo, sabe? Então, quando a gente fala, é para retirar as máscaras. A gente não pode ter máscara, a gente tem que dar a cara para bater, sabe? E no sistema a gente vê gente falando em nome de Jesus como se Jesus estivesse lá em cima e você aqui embaixo. Então eu não estou falando em nome de Jesus, não. Eu falo como o próprio Cristo. Porque Cristo está em mim, Ele habita em mim. Eu sou um com Cristo e Cristo é um comigo. E eu quero fazer isso com você. Eu quero gerar Cristo dentro de você e para Cristo ser gerado dentro de você, Ele vai nascer como uma criança, percebe? Então é preciso que eu cuide disso. E por isso eu falo, porque a palavra é o alimento do Espírito. Então falamos para que os irmãos cresçam na graça e na sabedoria, esclarecendo os pontos necessários. É normal que os irmãos tenham dúvida, que a noiva tenha dúvida? É normal. A noiva pergunta, porque a noiva não sabe. E qual é a dúvida? Por que eu várias vezes tenho dito, olha, eu aceito críticas, mas eu não aceito que você chegue e diga assim, porque isso está errado. Está errado por quê? Com base em que você diz que está errado? Com base numa leitura torpe que você tem da Escritura? Você está lendo como homem, amado. Você não está lendo como Cristo. Qual é a sua verdadeira leitura da Bíblia? É como um homem? Porque é essa que eu aprendi. Quando eu entrei no sistema religioso, eu li a Bíblia como um homem. Percebe? Então, o homem vai... Porque tudo que a gente diz, o homem duvida. Tudo. O homem é um eterno... Está sempre em dúvida. Ele está sempre em dúvida. Não sei se eu vou para a direita ou para a esquerda. Não sei se está certo ou está errado. Eu não sei isso ou sou aquilo. Aí, come os dedos. Percebe? O homem não tem um posicionamento. Ele não toma um posicionamento. Em Cristo não pode ser assim. Em Cristo não é assim. É sim, sim e não, não. Ou você toma logo o seu posicionamento. Percebe? A gente percebe a diferença de quem está em Cristo, porque Cristo não tem dúvida. É interessante. Na sala ontem nós estávamos vendo que ao longo desses 3 últimos anos que estamos reunidos, não há nenhum tipo de discordância na nossa sala. As discordâncias saíram da nossa sala. Todas as discordâncias saíram da nossa sala. Saíram, foi 1, 2, 3, foram todos saindo. Só existem outras pessoas que estão em total harmonia, sintonia no espírito. Que coisa, né? Então, veja bem, às vezes o irmão Jorge fala uma coisa e eu não capto imediatamente. Por quê? Porque o Espírito tem multiformes sabedorias de explicar aquilo para nós. Então, o irmão Jorge fala, aí eu fico ouvindo o que ele está dizendo. Porque a gente tem que ouvir o que Cristo fala para o irmão. Então, a gente presta bem atenção. Mas se eu sou a pessoa do mundo, eu já digo, irmão Jorge, eu discordo do que o senhor está falando. Não estou aprendendo nada. Eu estou discutindo com ele. Isso é um conselho de ímpios. Percebe? Então, não ajuntei em conselho de ímpio, onde cada um tem uma opinião. Eu não quero saber da opinião do irmão, não, cara. Não quero saber, não. Eu quero saber do que o irmão
Porque eu tenho a Escritura, que é a palavra dentro de mim. Então qual é a dúvida que eu posso ter? Perceba, eu não tenho nada a perguntar a Deus. O que eu tenho a perguntar a Deus? Qual é a minha dúvida com Ele? Eu não tenho a dúvida. Aquilo que eu tiver dúvida, no secreto, no profundo, eu pergunto a Ele. E quando eu durmo com o problema, eu acordo com a solução. Percebe? Então, as minhas dúvidas, as poucas dúvidas que eu estava tendo ao longo da minha vida, Deus tem me esclarecido do dia para da noite para o dia. Faz simples assim. Não é difícil. As pessoas falam assim, você é um cristão, então você está em constante luta. A luta que eu tenho é contra mim mesmo, contra o lado do mal que habita em mim. Esse é o bom combate. Esse eu vou praticar até enquanto eu estiver nessa vida aqui. Enquanto eu não encerrar a carreira, como diz o irmão Paulo, eu vou ter essa luta dentro de mim. Porque aí eu vou dizer, combati o bom combate, encerrei a carreira porque eu morri, e guardei a minha fé. Aliás, a minha fé já está guardada há muito tempo. Minha fé já está guardada há muito tempo. Porque eu cheguei a Cristo. Eu o encontrei. Eu não tenho mais motivo para ficar buscando através da minha fé. Pois eu já encontrei Cristo. E eu quero que você encontre Cristo. Percebe? Quando a gente encontra com Cristo, a gente chegou. Eu cheguei no lugar que Cristo planejou para que eu chegasse. De modo que a gente possa... Cristo foi gerado dentro de mim. Por quê? Porque eu criei, imediatamente eu fui batizado pela palavra, e aí a minha mente mudou. Por quê? Porque eu me tornei um novo ser. Tudo se fez novo em mim, percebe? Aquela velha criatura, ela foi morta na morte de cruz. Então a vida que eu hoje levo, eu não levo eu, mas leva Cristo em mim. Então misturou as identidades. Quem é o Rodolfo e quem é o Cristo? Quem é o Marcelo e quem é o Cristo? Quem é o Marcos, quem é o Cristo? Quem é a Luciene, quem é o Cristo? Entendeu? Quem é a Josiane, quem é o Cristo? É tudo misturado, amados. Está misturado, está embolado, está junto. Você não sabe quando é você e quando é Cristo. A única coisa que você sabe é que existem atitudes humanas que a gente tem que tomar. Existem a palavra de Deus que é falada através da nossa boca. Então não é o conselho do ímpio. É um conselho de um santo. E o santo deve ouvir o conselho do santo. Por isso a mesa do Cordeiro. A mesa do Cordeiro foi estabelecida por Deus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas cresça na graça e na sabedoria. Não é a ceia, entenda, é a mesa. A mesa foi instituída para fazer isso em memória dele até que ele venha. Como? Para que a gente possa ensinar, aprender, trocar com os irmãos e principalmente nos relacionarmos uns com os outros. Seja ela física, seja ela virtual, da maneira que você quiser, mas precisa ter uma mesa. Porque Cristo tem que ouvir a voz de Deus. O irmão que senta na mesa do Cordeiro, que é um Cristo, que só senta na mesa do Cordeiro, quem é Cristo, amado? O outro não suporta ouvir. Só suporta ouvir a minha palavra aquele que é Cristo. Se não tiver em Cristo, difícil conseguir ouvir a minha palavra. O homem natural dificilmente consegue ouvir por muito tempo. Ele escuta algumas coisas, mas depois ele desliga. Ele reclama que a imagem está ruim, que a imagem está distorcida, que o som está assim, que o som está assado. Entenda, eu não estou reclamando dessas pessoas que fazem esses comentários, não. Eu até agradeço porque tem me subsistido. Mas tem muita gente que usa esse subterfúgio para abandonar e deixar de ouvir. Eu sei que você que fez esse comentário comigo, do vídeo, né, por exemplo, a Rose fez uns comentários acerca disso, eu sou muito grato, porque ela falou, olha, bota um fundo aqui para ficar melhor, poxa, legal. Né? A Tânia falou, eu não tenho ouvido o teu som, mas eu já pude observar, por exemplo, que deve ser do aparelho da Tânia, que ela não está ouvindo legal aquilo que está acontecendo. Não deve ser pela gravação, porque, olha, eu estou falando dessa distância aqui, pertinho do celular. Não tem como não ouvir alto, entendeu? O som está alto e está no volume máximo. Então, não é problema da gravação, o problema está no equipamento da irmã. Percebe? Então, eu sei que são irmãs que estão interessadas em ouvir, tanto que estão reclamando, mas estão reclamando
consciente, perfeito, está fazendo um comentário correto, percebe? Então, eu sei distinguir perfeitamente isso, não estou repreendendo de modo algum, é preciso que a gente faça a separação dessas coisas. Eu estou explicando até isso por causa disso. Então, veja bem, quando essas coisas são ditas, é para que os irmãos entendam o meu objetivo como Cristo, como é o objetivo do Marcos, do Caleb, tem que ser um só, gerar Cristo nos irmãos. Porque se a gente não gerar Cristo nos irmãos, você não entra no reino de Deus. Se não for Cristo, não entra no reino, amados. Não entra. É preciso nascer de novo. Esse é o novo nascimento. É gerar Cristo em você. Quando eu gero Cristo em você, você nasceu de novo. Você está na graça maravilhosa de Jesus Cristo. Você tomou o formato bom, perfeito e agradável de Deus para você. Você começa a ouvir a voz do bom pastor e está completamente conectado com ele. Esse é o objetivo dessa gravação de hoje. De mostrar para você isso. E parar de acreditar em todo aquele que diz, em nome de Jesus isso, em nome de Jesus aquilo. Esse daí, querido, ele só está querendo buscar credibilidade. Porque, no fundo, ele não tem essa credibilidade. Porque se ele tivesse, não ousaria pronunciar dessa maneira. Porque é tolice. Se você tem a identidade de Cristo, por que você vai falar em nome dele? Você já fala em nome dele. Eis que te digo, isso daí é símbolo de profecia, tipo, profetada. Tem muita coisa boa. Tem gente dentro do sistema religioso que fala eis que te digo e é realmente profeta. Mas a maioria não é, não. A maioria é falso profeta. Inventando história para adquirir credibilidade para si próprio. Não, aquele ali é o profeta de Deus. Olha a vaidade do homem como é grande. Isso é soberba. Percebeu? Isso é soberba, é coisa do homem. É a árvore do bem e do mal. O mal está preponderando, destacando a soberba, destacando essas coisas. Né? O homem querendo ser Deus. Quando o homem se ensoberbece, significa que o ego cresceu. E Cristo, ó, acabou. Percebeu? Então, Cristo tem que crescer e o ego tem que apagar. Até só gerar Cristo em você. Só resta Cristo em você. Esse é o novo nascimento. Quando você chega totalmente a Cristo, você é varão perfeito. É o que ele usava a expressão. Nós dizemos, você atingiu a plenitude de Cristo. Porque essa linguagem, varão perfeito, varão, essas linguagens assim, isso é do tempo do Ronca. Isso não se usa mais não, irmão. Isso já babou. As pessoas ficam usando isso como se fosse uma coisa muito bonita. Isso é horroroso. Isso é um jargão velho. Entendeu? Então, a gente tem que retirar essas máscaras que o sistema religioso fica fazendo aí como tradições de homens. O homem não acrescenta nada ao reino. Quem acrescenta ao reino, irmãos, é Cristo. Então, por isso que a gente quer gerar Cristo nos irmãos, para que você acrescente. Mas Cristo fala, Cristo não fica lendo a sua escritura. Claro que você vai, de vez em quando, dar uma olhada na escritura, eu não estou dizendo isso, mas ela já está em você. Então, você fala para auxiliar os seus irmãos, ou para você ter um esclarecimento que você ainda não teve, porque aí você vai ler como um Cristo lendo a Bíblia, e não pela letra da Escritura, como a maioria dos homens naturais fazem, querendo interpretar textos da Escritura. Olha o absurdo disso. Como é que um homem, com a sua sabedoria, vai lá em 1 Coríntios, você vai ver, é pela pregação do Evangelho que se tem o entendimento. Não é pela leitura da Escritura. Quem te disse que é a leitura da Escritura? A tradição disso. Vai lá e lê na Bíblia. Você está fazendo a leitura da Bíblia. Perceba, vamos ler a Bíblia em um ano. Olha quanta besteira. Isso é besteira, meu irmão. Você não vai ter mais entendimento se você ler a Escritura. Você tem que ouvir a palavra. Ouvir. A fé vem pelo ouvir. Você só chega aqui se você ouvir. Não adianta ler em voz alta, não é a mesma coisa, mas ajuda, mas não melhora, não é a situação, não é a solução do problema. A fé vem pelo ouvir, mas você só pode ouvir na mesa do Cordeiro, onde só tem Cristo, amado. E ninguém está tendo vantagem, nem pecuniária, nem de máscara com você. Não, ali nós somos todos irmãos. Irmãos. Um pode saber até um pouquinho mais, porque chegou antes. Mas rapidamente o conhecimento é nivelado. Por isso nós não ousamos esconder nada de vocês. Tudo é um livro aberto. Tudo é em pratos limpos, percebe? Tudo tem que ser assim. Porque se não for em pratos limpos, o irmão não cresce na graça e na sabedoria.
Nada pode ser escondido do irmão. O conhecimento que eu tenho de Cristo tem que estar em você também. Por isso falamos, para nivelar os entendimentos. Aqui é uma mesa do Cordeiro. Infelizmente, o único Cristo que está falando sou eu. Porque eu estou fazendo o vídeo. Mas dia haverá que você também vai fazer o vídeo. E também eu vou ouvir. E eu vou ficar gratificado por estar ouvindo Cristo falar. É assim que Cristo fala. Cristo fala à sua igreja. Você é a igreja de Cristo, eu sou a igreja de Cristo. Nós queríamos trazer esse entendimento para os irmãos, porque essa foi uma pergunta que houve lá do irmão Djalma ontem, depois que nós falamos aquela gravação daquele vídeo de ontem, gerou uma pergunta do irmão Djalma e nós procuramos esclarecer isso, que não era a voz interna do homem que gerava isso, não foi por causa do Adão que houve, não, o Adão quis se afastar de Deus, isso gerou pecado. Agora, a dúvida que tem dentro do homem, se toma uma atitude ou toma outra, foi por causa dessa pergunta do Djalma que nós esclarecemos a ele ali, e resultou em todo esse trabalho de mostrar para as pessoas, acredito que o Djalma não duvida de nós, o Djalma, tanto que ele está conosco na nossa mesa, ele está crescendo na graça e na sabedoria muito rapidamente, ele já está um grande varão, como se chama, né? Ele já está chegando na plenitude do Espírito, daqui a pouco ele está lá, como todos nós estamos nivelando o conhecimento, né? Cada um que chega ali nivela o conhecimento. Nós estamos ali para nivelar o entendimento, porque não tem nenhum maior do que o outro. Nós todos queremos chegar ao mesmo patamar. Chegar no céu juntos, no céu do entendimento. O céu está aqui, a terra está aqui, o deserto está aqui, a igreja está aqui. E o sacerdote está aqui. Está tudo aqui, dentro de você. É isso que eu quero que você creia, porque essa é a palavra que vem, né, de dentro do meu ser, daquela identidade misturada entre eu e Cristo. Eu quero que seja assim também com você, que seja você e Cristo ali, que você fique confuso para saber qual é a hora que é você, qual é a hora que é Cristo. Quando você falar, é Cristo falando. Tá bom? É só isso que eu tinha para dizer para você. Isso é uma grande satisfação, dizer assim, quando se gloriar, glorie-se no Senhor. Porque é Cristo em nós que nos faz sentir esse imenso prazer de estar aqui podendo falar tete a tete com você, cara a cara com você, e ter a ousadia de dizer essas coisas, porque as pessoas não têm essa ousadia de falar. Eu estou dando a minha cara para bater aqui, intencionalmente, para que você saiba que não há nada escondido que não será revelado e que o objetivo dos santos é gerar o santo em você. Esse é o único objetivo que nós temos. Nós não temos o seu dinheiro, porque eu estou falando num vídeo. Nós não temos uma congregação, porque você não congrega comigo. Você pode, no máximo, congregar virtualmente comigo, porque eu não te dou outra opção. Eu não quero que você fique... Até pode vir na minha casa, eu não tenho nada contra isso, não. Né? Você pode vir na minha casa, mas para me visitar. Jamais para fazer uma congregação na minha casa. Tá certo? Eu não quero esse tipo de coisa na minha casa. Eu quero, sim, que a gente esteja em unidade. Que a gente seja um entre nós e um com Cristo. Essa é a igreja do Cordeiro. Não tem outra não, amado. A igreja não é aquele lugar que as pessoas frequentam, não. Lá é um templo. É um templo religioso, fundado por um homem. Tá certo? Por Deus, é esse templo aqui que ele gera. É Cristo nos irmãos. Essa é a igreja do Cordeiro. Tá bom? Graça e paz.